Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou aqui YouTube. Vamos a mais um vídeo informativo aqui no canal, trazendo atualizações sobre o Brasil, sobre o mundo, sobre a natureza e várias coisas que têm acontecido, né, gente? É calor, é frio, é gelo derretendo, é vulcão, também tem terremoto acontecendo, que continua acontecendo. Tudo isso eu vou trazer um resumão aqui para vocês, atualizando vocês de tudo que está acontecendo já nessa semana, vindo da semana passada. Então fica comigo até o final do vídeo, porque tem muita coisa chegando. Já deixa o like desde o começo para você não esquecer e compartilha com o máximo de pessoas possível que você sabe que gosta desse tipo de conteúdo, que ajuda o canal a continuar crescendo e muito mais pessoas também ficam mais bem informadas, tá bom? Então chega de conversa e vamos aqui ao que interessa, que são as notícias de hoje, gente. Vamos começar dando um giro nas notícias do site do Metsu, que é um site bem renomado, que tem sempre notícias aí sobre clima. Então vamos ver aqui as principais notícias dessa semana, falando aí, ó, risco de chuva forte localizada aumenta hoje. Então preste atenção que as chuvas localizadas começarão, hein, pessoal? Aí outra informação é sobre o calor, né? Como é que tá a tua cidade? Vou mostrar aqui, ó, aqui a praia de Cabo Frio, né? Tirar um pouquinho a notícia, mostrar a praia de Forte aqui em Cabo Frio, região dos lagos, interior do Rio de Janeiro. Tá um calor terrível, gente. Olha, tá batendo já quantos graus essa hora? Deixa eu ver aqui, olha, tá batendo 31 graus nesse momento aqui onde eu moro. São meio-dia e 35, um sol para cada um, como sempre. E é isso. Então vamos aqui continuar lendo a notícia. Olha só, o calor castiga gaúchos e traz marcas históricas em Porto Alegre e também na região. Vai vir calor aí escaldante. O calor foi tanto, né, lá no sul, gente, que bugou o sistema Windows. Eu não sei se vocês já prestaram atenção na barra aqui do Windows. Acontece de mostrar sempre a temperatura, quando assim que a gente liga aí o computador, né? E nesse caso, lá no Rio Grande do Sul, bugou o cérebro do computador da maioria das pessoas e tá mostrando aí um calor extremo, daqueles tórridos, né? De acabar com tudo. Então, foi mais ou menos isso. Ó, vários internautas relataram temperaturas esquisitas no sistema operacional do Windows. Meu filho, nem o computador aguenta o calorão que tá fazendo. Aí a frente fria provocou aí ventos de 100 km/h e estragos na Argentina e no Uruguai. Por onde eu moro, gente, tá ventando bastante hoje, apesar do calorão. E olha essa nuvem assustadora de novo que vai vir aí com essa frente fria, tá, gente? Ó, então prepare-se aí, pessoal do sul, porque o calor vai dar uma trégua e vai entrar essa frente fria. Então agora vamos aqui para mais notícias. Falando um pouquinho sobre o frio ainda, o solo da Antártida está levantando e Brasil pode enfrentar danos. Gente, vai sobrar para o Brasil. Olha só essa notícia. Está dizendo aqui que nós vamos padecer um pouquinho aí. Os cientistas da Universidade Estadual de Ohio, nos Estados Unidos, publicaram no recente estudo aí de análises feitas na Antártida em relação às alterações do solo, e conclusão não é boa. O que está acontecendo é o seguinte: o aquecimento global está aquecendo e derretendo boa parte do gelo da Antártida. Isso todo mundo já está sabendo, né? Principalmente que se você acompanha meu canal, estou sempre falando sobre isso. Todavia, a velocidade com que isso está acontecendo parece ser maior do que as amostras apontavam até o momento. Ou seja, está surpreendendo os cientistas. Gente, o negócio está tão tenso que nem os cientistas estão entendendo. Com esse degelo forçado, parte do continente, até então submerso, está vindo para a superfície. É como se você colocasse uma meia em um balde de água e deixasse submersa com uma pedra, e aos poucos fosse quebrando parte dessa pedra. O que aconteceria? Partes da meia aos poucos iria para a superfície, já que você está tirando a pressão, que é a pedra. Então é um exemplo que ele deu aí. Então é isso que está acontecendo com o gelo, ele está submergindo, tá começando a ficar, né, sobre a terra. Em resumo, o solo da Antártida está se levantando. Todo o continente está subindo, o que, segundo o estudo, é o que precede uma grande catástrofe natural, já que com o aquecimento global desenfreado como está, o solo da Antártida está ficando cada vez mais elevado e em um ritmo frenético, não permitindo que o recuo das camadas de gelo o acompanhe. Então, o negócio é esquisito, gente. Ó, na prática, ao invés do fenômeno ajudar o equilíbrio do nível dos oceanos, ele causaria o efeito contrário, com inundações a curto prazo, por exemplo, em Nova Orleans, Miami, nos Estados Unidos,
Positano, na Itália, Lisboa, em Portugal e, é claro, nas cidades costeiras da América do Sul, incluindo o quê? O nosso lindo e maravilhoso Brasil. Então está aí essa preocupação aí dos cientistas devido ao derretimento acelerado e agora o solo subindo, né? Esse negócio aí que está acontecendo lá das geleiras estarem estufando, gente, se levantando, vai só piorando. E vou trazer agora para vocês outra notícia, também importante, olha, mostrando agora para vocês, falando sobre o perigo e quais as cidades brasileiras que podem ser afetadas. Estudos apontam que 7 cidades brasileiras podem ficar submersas devido ao aquecimento global. De acordo com o que eu acabei de falar, as cidades brasileiras são 7 que estão na mira desse processo, tá, gente? Pesquisa do grupo aí, Climate Central mostra que o avanço do nível do mar pode deixar submersas 50 cidades pelo mundo inteiro, sendo que 7 são aqui no Brasil. Então vamos ler aqui rapidinho, ó. No Brasil estão em risco as cidades do Rio de Janeiro, Santos, em São Paulo, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, São Luís, no Maranhão, Fortaleza, em Ceará, Salvador, na Bahia e Recife também, no Pernambuco. Com isso, o Brasil é o 17º país mais vulnerável ao avanço do mar. A projeção indica que a região mais afetada será ainda a Ásia. Apesar de tudo que acabamos de ler aí, o país mais afetado será a Ásia. E os países insulares, como as Bahamas, Tuvalu ou as Ilhas Caimã, estão ameaçados de terem até 90% do seu território submerso devido às mudanças climáticas. Ou seja, 90% esses lugares vão desaparecer do mapa, gente. Já imaginou? É muita coisa, né? Não é pouca coisa, é muita coisa mesmo. Então, vamos lá. Olha aqui, essa imagem aqui é uma amostra do que pode acontecer no Rio de Janeiro, tá, gente? Olha, com a inundação, esse aqui é o Copacabana Palace. É um dos principais hotéis ali da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Lembra da praia que eu sempre mostro hoje? Não dá para mostrar porque tá fora do ar. A câmera ao vivo de lá, o pessoal tá dizendo que acho que foi sequestrada. Eu não sei o que aconteceu com a câmera ao vivo do Rio de Janeiro hoje, mas sumiu. Então, voltando aqui a informação aí, olha, pela projeção, isso aqui pode acontecer isso no futuro, não muito distante, se o aquecimento global continuar, gente. E a projeção ainda, que eu não falei, é que nós já estamos aí vivendo um aquecimento de 1,5 nesse momento. Se chegar a 3 graus a mais aí, olha, aqui ó, nessa parte que fala, caso a temperatura global aumente em 3 graus, no cenário mais otimista seria cerca de 510 milhões de pessoas afetadas, no mais pessimista seriam 800 mil pessoas. Então, ficar de olho nessa história de aquecimento global, porque o negócio tá ficando sinistro, gente. Tá ficando esquisito. Vamos para a próxima notícia, falar agora sobre terremoto. Terremoto agora aqui, olha, vamos continuar falando um pouco sobre o terremoto lá na... deixa eu ver onde foi esse terremoto aqui. Eita, a notícia tá lá para cima. Terremoto de magnitude 7,6 atinge o Mar do Caribe. O Caribe tremeu essa semana, gente. E olha só, um terremoto de magnitude 7,6, o mais forte da região em 4 anos, atingiu o Mar do Caribe ao sul das Ilhas Caimã no sábado. Tá? Isso foi no dia 8. E teve até alerta de tsunami, mas depois foi logo cancelado. Então, por lá o negócio fica sempre assim, né, gente? É uma tensão constante sobre esse negócio de terremoto. O abalo aconteceu às 18 horas e 23 minutos no horário local, no meio do mar, e teve profundidade de 10 quilômetros. Como eu sempre repito aqui, quanto mais raso o tremor, mais forte é o abalo aqui na Terra. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, tá? Essa informação aí. O epicentro foi localizado a 209 quilômetros ao sul de Georgetown, nas Ilhas Caimã. Agora para a próxima notícia, seguindo em frente, vamos agora falar sobre o vulcão. Porque terremoto, vulcão, como eu disse, está tudo ativo nesse momento, hein? A Terra tá pegando fogo, gente, tá quente o negócio. Vulcão Kilauea, no Havaí, entra em erupção. Ele não é uma coisa novidade, porque o Kilauea é um dos vulcões mais ativos do mundo, mas ele é perigoso também, tá? Então, tá escrito legal. O vulcão está entre os mais ativos do mundo e tem entrado em erupção com frequência há 2 meses. Olha a imagem dele pegando fogo aí de novo.
Vou atualizar vocês aqui com a imagem mais distante dele, enquanto eu leio a notícia. O vulcão Kilauea, no Havaí, nos Estados Unidos, entrou em erupção novamente nessa terça-feira, dia 11. Foi ontem, tá, gente? Um dos mais ativos do mundo. O vulcão tem registrado erupções com frequência há quase 2 meses, desde que voltou à atividade. Ele estava dormindo, acordou, como a gente costuma dizer, despertou. Em 2 meses ele tem tremido ali constantemente. O negócio está ficando esquisito. Né, erupções constantes. A erupção ocorre na cratera que fica no topo do vulcão, que está no Parque Nacional dos Vulcões do Havaí. Até a publicação desse meu vídeo, né, nenhuma área residencial estava sob ameaça. A liberação mais recente da rocha derretida começou durante a manhã dessa terça-feira, com a lava fluindo para o chão da cratera. Meia hora depois, uma abertura expeliu lava aproximadamente de 100 metros de altura. Teve uma explosão. Este é o 9º episódio de atividade eruptiva desde o fim de dezembro, segundo os observatórios locais. Episódios anteriores duraram de 13 horas a 8 dias, com pausa entre eles. Muitas pessoas têm visitado os pontos de observação dentro do Parque Nacional para ver essa erupção. O Kilauea está localizado a cerca de 320 quilômetros a sudeste de Honolulu, a capital do Havaí. Então, tá aí. É um local ainda que muita gente gosta de ir lá visitar, ficar assistindo, tirando foto, né? É bonito de ver, mas é medonho ao mesmo tempo. Agora, já encerrando aqui esse giro de notícias, vou trazer para vocês informações ainda sobre a Grécia, né? As ilhas lá da Grécia que estão... Essa cidade, gente, Santorini está virando uma cidade fantasma. Tá todo mundo saindo de lá, viu? Olha, a ilha paradisíaca vazia. Novo tremor abala Santorini e 11 mil pessoas são removidas. Olha, o lugar é bonito, vou mostrar a imagem dela aqui para vocês. Olha só, esse lugar aqui é bonito demais, é um lugar turístico e tá ficando deserto, tá ficando fantasma, uma cidade fantasma. Vários terremotos, o mais forte deles foi com a magnitude de 5,2. Tá fazendo com que todo mundo seja retirado às pressas de lá. Então, isso aconteceu já desde a semana passada e as informações são atualizadas de ontem para hoje, tá? O tremor mais forte aconteceu na segunda-feira passada, às 22h16 no horário local, e foi sentido na capital grega, a mais de 200 quilômetros de distância, mas não deixou feridos ou danos materiais. Mais de 11 mil pessoas foram retiradas da região dos últimos dias devido à intensa atividade sísmica nessa área turística, como eu já falei. Então é isso. Santorini aí continua sobre esse alerta. Para encerrar bem bonitinho esse vídeo, gente, eu vou mostrar agora, vou tirar a ilha de Santorini da tela e vou mostrar esse bichinho fofo aqui, que virou notícia. Vocês ouviram falar desse bicho aqui, gente? O peixe-diabo? Então, olha, eu vou ter que colocar peixe-diabo negro. Vocês ouviram falar dele? Então, ele apareceu, gente. Apareceu, assustando geral. Então, ele é um peixe abissal, porque ele aparece só nas águas profundas, mas ele resolveu dar as caras. Coisa inédita que aconteceu, eles já tinham visualizado esse peixe durante a noite, porque é o habitat natural dele. Mas dessa vez ele resolveu aparecer durante o dia, tá? Olha, com poucos registros reais e muito presentes no imaginário dos amantes da natureza, o peixe conhecido como Diabo Negro foi avistado nadando perto da superfície da Espanha, perdão. Lá perto da ilha de Tenerife. Lembra de Tenerife? Então, onde tem o vulcão Cumbre-Terra, mais ou menos por ali. Então, ele apareceu lá, gente. E muita gente está especulando que pode ser. Cadê o peixe? Deixa eu botar o peixe aqui de novo. O peixinho sumiu, ele não quer ficar aparecendo na tela. Eu vou botar ele agora. Vamos lá, peixinho, aparece aí. Isso, olha que bonitinho. Fica mais divertido vocês vendo o peixe. Então, muita gente já está especulando que ele pode ser o próximo peixe aí, que também do fim do mundo. Lembra que existe o peixe do juízo final? Então, aí vai que esse aí também, pela aparência assustadora dele, também vira um peixe desse. Eles estão meio que assustados. Muita gente dizendo, esperando já que aconteça alguma tragédia natural, conforme acontece com o peixe do juízo final, que eu sempre falo sobre ele aqui também no canal. Então, ele foi avistado nadando, como eu já disse, ele é das profundezas, e logo após o avistamento o bichinho acabou falecendo, tá, gente? Ele não sobreviveu, foi levado para um museu aquático lá da cidade de Tenerife para ser estudado e depois apresentado, coisa assim. Então, isso foi um registro histórico, primeira vez no mundo que esse bicho aparece dessa forma. E aí, o que você acha? Será que isso é um presságio? Será que isso é um anúncio de alguma tragédia? Assim como aquele peixe do juízo final?
É, o peixe do juízo final. Como é que é o nome dele, gente? Peixe do juízo final mesmo? É, o peixe do juízo final. Vou colocar. Aqui é tudo, ó, tudo ao vivo. Eu faço as pesquisas aqui e mando pra vocês, ó. Então, peixe do juízo final, peixe remo, gente. Vocês lembram dele? Então, será que esse peixe aí, o peixe, o coisinha negra aí, também vai ser tipo esse aí do juízo final? Vai trazer uns presságios, anúncios de tragédia? Se acontecer alguma coisa lá pela Espanha, de terremoto, de vulcão, gente, aí sim. Aí algumas teorias vão começar a se encaixar, você não acha? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Será que realmente tem ligação com alguma coisa sobrenatural, é aparecimento, né? Desse peixe aí nesse momento? Tanta coisa acontecendo no mundo, né? Eu já falei aqui sobre vários assuntos e tudo ligado à natureza, sobre ações humanas, trazendo tragédias naturais. E agora esse peixinho que não é normal aparece também. Então, fala comigo aqui nos comentários o que você acha disso, porque o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado demais dessa atualização. Deixa aqui o seu like, hein? Compartilha. Se você gostou do canal também, se inscreve e ativa o sininho de todas as notificações. Assim você não perde o próximo vídeo. Senão vai perder, ó. Vai perder esse monte de conteúdo aí legal pra você, tá bom? Eu vou ficando por aqui, gente. Aguardo você no próximo vídeo. Beijo pra todo mundo e tchau.